Preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoninhados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Quero, sê limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu, e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava.
E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Capítulo 3. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu. Vou falar a real pra vocês aqui, ó. Eu já sentei em várias rodas, de novinho até hoje. Entre igreja e religião, só não frequentei terreiro, se não brincar. Daquele, né? Mas pessoa que curte, a gente respeita. Respeito em primeiro lugar. Mas, tipo assim, eu já escutei de gente que segue aquela que não pode trabalhar no sábado, que trabalha no sábado amaldiçoar a vida da gente. Certo? Mas nunca vi eles apedrejando um filho em pasta pública. Mas me apedrejar, eles me apedrejam. Mandaram pro inferno foi várias vezes. O pneuzinho que tá ali no porta-mala, que o meu maninho Tiago, que é o menor livro da Bíblia, mas só fala coisa pesada, certo? Falou pra me largar de postar minha vida, tá ligado? Aí eu tô seguindo os conselhos. Porque o outro Tiago mandou meio que abandonar minha família e arrumar outra mulher. Aí eu tô meio querendo ativar um modo Salomão, saca? 1000 puta. Sem cachaça, sem droga. Sério. A vida da gente é tão insignificante pra ficar gastando com coisas insignificantes, né? Comida, velho, é tão bênção de Deus. Aí tem gente que não pode comer no sábado. E falar mal da vida dos outros pode. Julgar o doido que tira foto no TikTok, Deus fala: Deus está contigo. E a gente vê o mover dele quando a gente topa com um pitbull na rua, com um morador, um cara de má intenção. Sério, a gente vê o mover dele. Quem vê o mundo espiritual
é diferente. É igual quem tomou choque. Que a proposta que me deram foi 20k pra resolver minha vida. Mas 20k nunca é 20k. Ia me sobrar uns 9k. Não dava pra fazer na semana não. Só se todo mundo tivesse colado com Deus mesmo, assim, pá. Mas sempre tem um pra atrasar a caminhada da gente, sabe? Aí, entre entrar debaixo de placa solar ou capotar carro, né? Prefere capotar carro, né? Mas já capotou uma vez e dessa vez o bagageiro tá mais reforçado, certo? E a caixa de graça tá parafusada. E o banco tá no lugar, certo? Melhor capotar um carro. Entra na frente de um caminhão, foder com a vida do motorista. Vai que o abençoado lá tem Deus na vida dele. Ele inventa de tirar do trouxa. Capota a nave. Mercadoria joga fora, o povo saqueia. Você entende? Dentro da igreja eu escutei conselho de me suicidar. E de quem que eu achei que poderia tirar minha vida. Ele falou, liga pra sua mãe e fala que você tá com nós. Nós sim, nós, eu e ele, e Deus. Queria falar mais com a mãe dele, com ele. Tava mal cota, preocupado com ele. Me senti culpado, saca? Achei que foi influência minha aqui. Só que não. O nada é por acaso. Sempre automotivo. A Bíblia tá, irmão. Escuta quem quer. Acredita em Jesus ou na igreja. Não dá pra acreditar nos dois. Senão você vai pro inferno. O único caminho que leva para o céu é Jesus. E quem não quiser sofrer na mão do gafanhoto, do Apocalipse, que morra antes que o Espírito Santo saia da terra. Porque se o Espírito Santo sair da terra, e deve, Kim Jong-un, pra morrer um par, pum. Quem que é o substituto do Kim Jong-un? Que eu acho que é o único país que não sabe de Jesus. Porque Deus é um. Deuses é com D minúsculo, certo? Meu sonho era que todo mundo conhecesse a sabedoria. Mas eu nem insisto. Sabedoria da dor de cabeça. Insônia. Noites e noites. Noites e noites. Mas é tão bom, velho. Ter paz espiritual. Ter entendimento que não é o vinho que é o pecado. É o que eu faço quando eu bebo vinho. Eu beber um vinho. Não vai mudar o coração que eu batalhei tanto pra ter. Mas não vai achando que eu sou Jesus não, tá? Tem gente que acha só porque eu falo de Jesus e que eu sigo o cara, eu tenho que ficar dando a cara a tapa. Pode até acertar, mas não pede alta face não. Que foi poucos que fez. E um deles eu lembro, mas eu não vou contar não. Certo? Falei pra ele, irmão, na moral, filho, máximo respeito, não trisca em mim, mas não, você tá mais errado que eu. Dá sorte que você tá com reforço. Eu era de menor, certo?